Nossa, Deus. Pegou. Eita bagaceira. Eita porra! Eita poxa! Que isso? Eita poxa! Você não tem nem tamanho, rapaz! Como você me faz uma coisa dessa? Você tá doido, cara? É doido! Você tá doido? Cadê meu pulsar? Perdi o pulsar? Caraca, perdi o pulsar. Ih, pra embarcar já tá dando sem pulsar, vai ser uma delícia, hein? Quer ver a pulação? Presta atenção na quicação. Ai, peraí. A sorte que é pequena. Ah, rapaz, peraí. Ah, vai beber água agora, meu molinete? Olha aí, ó. Que coisa linda. Vai lá, vai. Achei. Eu fui lá embaixo pra voltar pra ver se eu achava. E ele tava aqui pertinho de onde eu peguei a jatarana. Meu Deus, é gigante! Escapou. Não, tá lá, tá lá. Vamos, caiaque. Colabora aí, caiaque. Saiu. Saiu o peixe. Saiu o peixe, saiu o peixe. Nossa. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Ai. Nossa, Deus. Vem. Vem cá, vem. Ai. Ah, que dificuldade. E ele é lisa, né? Olha aí, ó. Que coisa linda. Vamos soltar ela na água. Opa, foi. Aí, moleque. Olha na minha mão, o tanto de muco que tem nela. Olha isso. Caraca, velho. Fora do normal, do coração. Eu falei? Já era. Mas tá ali. Tá não? Tá. Vai lá que tá. Tá, ela não tá descendo. Tá. Saiu? Não sei. Não, tá na linha. Vai lá. Tá aqui.
Não tem ponto. Aí, Não tô vendo ela. Mais. aí, ela tá aí, tá tomando mim. Aqui. Vem aqui na flor d'água. Ui. A correnteza impede. Calma, cara. Aqui. Ai, eu não acredito. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou aqui ajudar vocês como escolher um molinete, como comprar um molinete. Eu vejo muita dúvida referente a isso e hoje eu vou tentar passar um pouquinho das minhas informações que eu tenho aqui para vocês. Eu não vou falar, você compra um molinete X, Y, eu simplesmente vou te indicar as variáveis que você deve seguir para comprar um molinete, para você ter um equipamento que vai ser muito bom para suas pescarias, beleza? Porque há muitos, como se diz, mitos na parte de molinete e hoje eu estou aqui para tentar esclarecer isso aqui um pouco, o que você deve seguir, os parâmetros que você deve seguir para poder adquirir um equipamento que não vai te dar os famosos mitos. Bora lá. Aspecto primeiro, não muito importante, mas se você adquirir um molinete nesse segmento vai ser melhor, com um copo de alumínio, tá? Sempre escolha um molinete com um copo de alumínio, isso vai ser muito importante, né? Um copo de alumínio ele tem uma resistência maior, ele tem uma suavidade maior na hora que o peixe toma linha. Se você não conseguir adquirir um com copo de alumínio, que seja um grafite, mas um grafite de qualidade, beleza? Outro aspecto, sempre escolher uma manopla de alumínio, porque o molinete, a manopla dele, ela é muito mais extensa do que a da carretilha. Então, quando você traciona, ela tem mais facilidade em romper, em jogar, né? Criar jogo nos encontros. Então, sempre uma manopla de alumínio. Um aspecto também, esse é um dos mais importantes, que mais eu ouço no canal. Caio, preciso utilizar molinete com girador? Preciso utilizar girador no molinete? Eu vou te ensinar um segredo. É importante que o molinete, isso aqui é chamado guia-linha, né? Ó, esse pontinho aqui é chamado guia-linha. É importante que essa rodinha do guia-linha, ela esteja um rolamento bem no guia-linha, tá? Isso é importante, porque vai dar mais suavidade. Aí o guia-linha vai rodar com mais facilidade e suavidade. É isso aqui que impede a linha de ter torção. Então, sempre escolha um molinete que tenha um rolamento ou que seja bem macio a rotação do guia-linha, tá? Então esses basicamente são um dos aspectos básicos para você escolher um molinete. Se você escolher um molinete com esses aspectos, certamente você vai ter um equipamento que não vai dar dor de cabeça. E você vai ver que não vai existir aqueles mitos que muitas vezes surgem na internet, que molinete torce a linha, molinete dá muito jogo na manivela, molinete não tem isso. Outro aspecto que eu vou já falar para vocês, que eu ouço falar também, é que o molinete não tem o mesmo arremesso da carretilha. Isso não é por conta do equipamento em si, mas sim pelas características do equipamento. É importante que você adquira uma vara que ela tem um passador, o primeiro passador, uma distância boa do rio city da vara, entendeu? Rio city e passador. Então, se for um molinete que tem um passador aqui, isso vai gerar o que? A linha bata, ela dá, como falar, ela cria atrito com o passador se ele estiver muito perto do rio city. Então é importante que ele esteja uma distância boa, não muito longa, porque se ele estiver muito longo ele vai chicotear nessa parte da vara, no blank da vara. Outro aspecto, sempre um passador com a perna um pouco mais longa.
se o passador da frente nunca pode ser o primeiro passador aqui, nunca pode ser curto, como por exemplo esse aqui ou esse aqui. Sempre tem que ser mais alongado para não ter atrito com o passador, a linha na hora que ela foi descarriada, né? Porque lembrando que o molinete ele trabalha em aspiral, diferente da carretilha, né? Então, basicamente, esses são os aspectos que você tem que levar em consideração para você adquirir um molinete. Se você adquirir um molinete com esse aspecto, você não vai ter dor de cabeça, beleza? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço e até mais.